Hoje em dia, votar é muito simples. Basta escolher seu candidato, ir à sua zona eleitoral, digitar os números do candidato, pressionar o botão confirma e pronto. Fácil. Mas a principal forma de exercício de cidadania não foi sempre tão simples assim. As brasileiras e brasileiros trilharam um longo e tortuoso caminho de quase 500 anos, até que conseguíssemos votar de forma rápida, fácil e segura. A historiografia oficial, ela é como se fosse uma perspectiva evolucionista. Brasil colônia passa para Brasil império, que passa para Brasil república, aí tem a República Velha, que passa para a Revolução de 30, tá entendendo? Não é colcha de retalhos, eu acho que é um imenso mosaico a formação histórica e social brasileira, com idas e vindas, com permanências, com continuidades e com descontinuidades. No começo do século XIX, em 1808, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, Dom João e a corte portuguesa se mudaram para terras tupiniquins. A vinda da família real para o Brasil é um dos processos mais significativos para a história política recente, né? Ela se estabelece a partir de 1807 em função da ameaça da invasão napoleônica a Portugal. Napoleão chega ao poder em 1799 e começa essa disputa que faz com que, com a criação do bloqueio continental, de uma medida para conter o avanço, né, da Inglaterra comercialmente sobre a Europa, isso pressione Portugal, que tinha relações diretas com a coroa inglesa, e que faça com que Dom João VI resolva fazer um processo único em toda a história. Não existe nenhum processo similar a esse. A transferência de uma corte inteira, né, para uma colônia. O único lugar que isso aconteceu no mundo foi no Brasil. Ou seja, o Brasil era a maior colônia de Portugal, e passou a exercer o controle político de todo o Império Ultramarítimo português. Como a França de Napoleão Bonaparte havia invadido e conquistado Portugal, Dom João elevou o Brasil à categoria de reino. Foi quando se formou o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Com a saída do exército francês de Portugal, os portugueses iniciaram a Revolução Liberal do Porto. Eles reivindicavam a convocação das cortes para elaborar uma constituição para o país e o retorno imediato de Dom João para Portugal. A Revolução Liberal é, evidentemente, uma resposta ao processo que está ocorrendo em maior e menor escala nos outros países europeus, né? Quer dizer, a adoção, né, de um regime constitucional, né? Portugal, desde o século XIII, é uma monarquia absoluta. A Revolução do Porto foi um momento, né, da recepção, não é, da representatividade, né, liberal burguesa, não é, que vai exigir da monarquia portuguesa uma readequação, que basicamente assine aqui uma carta de direitos, né, reconheça a importância da burguesia, não é, local para a administração do Estado e do reino, né, se é que você quer manter o reino. Essa que é, né, acho que esse que é o que é interessante, né, da Revolução do Porto, né, a ideia de que, né, é perguntado ao rei, olha, meu amigo, você quer continuar sendo rei? Se você quer continuar sendo rei, assina esse documento aqui. Assim, em 1821, ainda no Brasil, Dom João decretou a convocação dos brasileiros para a escolha dos deputados às Cortes de Lisboa, marco que ficou conhecido como a primeira eleição geral que se tem notícia no Brasil. Apesar de terem acontecido há 200 anos, as eleições para as Cortes de Lisboa não foram nada simples. Elas foram realizadas em nada mais, nada menos do que 4 graus. Eram 4 níveis de eleitores para a escolha dos administradores municipais, os deputados. Os eleitores da época eram os homens bons. Os homens bons eram os nobres e os militares portugueses, assim como homens enriquecidos com o comércio. Para a eleição das cortes, os privilegiados homens bons nomeavam os compromissários das freguesias onde moravam. Então, os compromissários escolhiam os eleitores de paróquia. Os eleitores de paróquia designavam os eleitores de comarca. E, finalmente, os eleitores de comarca elegiam os deputados representantes do Brasil, que, ao lado dos políticos portugueses, elaborariam a nova Constituição do Reino. Após a independência do Brasil, durante o período imperial, também ocorreram eleições. A primeira coisa é que essas eleições vão ter, né, um controle direto do imperador, evidentemente, através dos seus representantes.
Basta deixar claro que essa primeira Constituição estabelece que o voto é censitário, ou seja, baseado no critério de renda, né? Em vários turnos. O que nós chamamos de vários turnos? Ele é indireto, ou seja, você não escolhe diretamente quem vai ser o senador, o vereador. Existem eleições de forma gradativa. E como o critério é censitário, você tem que comprovar essa renda. Mas, Rafael, como é que se comprovava? Tinha um imposto de renda? Não. Essa renda era feita mediante análise das suas posses. Tá legal? É uma Constituição que, pela primeira vez, permite que um profissional liberal possa votar desde que ele tenha renda comprovada, né? E havia um critério para essa comprovação em torno de 100 alqueires de mandioca, o que valia aproximadamente a 100 mil réis, vamos dizer assim. Era algo que era acessível para uma classe média, mas era algo muito distante da maioria da população. Lembrando que o Brasil, nesse momento, era um país escravista, né, onde a maior contingente populacional eram de escravos que não tinham sequer nenhum tipo de representatividade política. Mais um paradoxo interessante, não é, da nossa formação social, né? O fato de que nós tínhamos um regime, né, político e uma forma institucional que era extremamente bem recepcionada pelos súditos, apesar da sua base, né, a sua elite governante, né, a sua elite no poder, era uma elite extremamente separada da realidade do povo, né? Então, esse paradoxo, que é bem mapeado pelos historiadores, como José Murilo de Carvalho, né, ele ainda continua, sob outras roupagens, né, permanente ainda no Brasil. Né? Esse descolamento, essa dissociação entre, né, as elites governantes e a massa de governados. Curiosamente, apesar do voto ser pautado em costumes elitistas e preconceituosos, o analfabeto podia votar quase livremente. As primeiras limitações ao voto dos analfabetos só aconteceram quando foi instituída a obrigatoriedade da assinatura da cédula eleitoral. Outra peculiaridade era a relação entre Estado e religião. A partir da primeira Constituição do Brasil, igreja e Estado passam a ser a mesma coisa, né? A primeira Constituição do Brasil vai institucionalizar dois sistemas, o beneplácito e o padroado, que davam o poder, né, de atuarem como agentes públicos, como funcionários públicos, né, do Império Brasileiro, do primeiro reinado de Dom Pedro I. Então, eles tinham uma participação efetiva muito grande no cenário político. Primeiro, né, conduzindo o eleitorado, né, através da sua influência religiosa, é importante que se diga isso. Segundo, participando diretamente do pleito, formando não só a opinião pública, mas concorrendo a cargos. Nós tivemos, é importante falar isso, né, o primeiro regente uno do Brasil era um pároco, né, era o Diogo Antônio Feijó, que tinha seguido a carreira religiosa. E isso não é uma exceção na história imperial brasileira. Então, é muito importante lembrar que muitos membros da igreja participavam e tinham o direito de participar efetivamente, não só como eleitor, mas como, né, pleiteando ser eleito para cargos políticos. No período imperial, existiam várias restrições e complicações para votar e ser votado. Os libertos, ex-escravos, que adquiriram a liberdade, podiam votar, mas apenas como eleitores de primeiro grau. Os estrangeiros naturalizados podiam votar na primeira e na segunda instância das eleições, mas não podiam ser eleitos deputados e senadores. Quem quisesse se tornar deputado era preciso ter renda mínima de 400 mil réis. Outro requisito era professar a religião do Estado, o catolicismo. Para eleger-se senador, era necessário ter renda mínima de 800 mil réis anuais, ter 40 anos de idade ou mais e ser pessoa de saber, capacidade e virtudes. Em 1889, era proclamada a República, que com suas benesses e mazelas inaugurava um novo período da história das eleições no Brasil.